Vamos agora para a exposição da Palavra de Deus, hoje fazendo uma comparação entre a Bíblia Sagrada e a doutrina da reencarnação. Queremos dizer que todo seguidor de Cristo crê que a Bíblia é a Palavra de Deus. Na linguagem do escritor do Salmo 119, versículo 105, ele diz assim sobre a Bíblia: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. E no mesmo Salmo, no versículo 130, declara: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Considerando essa autoridade da Bíblia Sagrada, nós queremos fazer uma comparação entre o que diz a Bíblia comparado com o que creem os reencarnacionistas, ou essa doutrina muito difundida em nossos dias com o título de reencarnação. Primeiro ponto que nós apresentamos é que a Bíblia afirma que ninguém pode expiar seus próprios pecados, porque não há ninguém que nunca tenha deixado de pecar e que não seja um pecador. Quando dizemos expiar, nós queremos dizer apagar os próprios pecados. E então, com relação à nossa situação nesse particular, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7 e no versículo 20, está escrito assim: na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. E em Romanos capítulo 3 e versículo 23, o apóstolo Paulo declara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se eventualmente dissermos para nós mesmos que não temos pecado, afinal de contas, somos bons cidadãos, bons chefes de família, temos alguns conceitos a respeito de nós próprios, como se isso nos identificasse ou identificasse o ser humano como sendo uma pessoa sem pecado. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, enquanto a Bíblia afirma que ninguém pode expiar seus próprios pecados, porque não há ninguém que nunca peque, a reencarnação ensina uma autossalvação ou uma autoexpiação chamada karma. A propósito, há um escritor espírita por nome Leon Denis que declara o seguinte: não, a missão de Cristo não foi resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. O sangue mesmo de um Deus não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo. É uma citação do livro Cristianismo e Espiritismo, na página 85, edição da FEB. Logo, a Bíblia diz uma coisa e a doutrina da reencarnação é outra, completamente diferente. Um segundo ponto que queremos realçar é que a Bíblia afirma que ninguém é salvo por boas obras. Praticá-las é nossa obrigação e não há mérito nisto. Daí porque o apóstolo Paulo
na sua carta aos Efésios, no capítulo 2 e versículos 8 a 10, ele declara: porque pela graça sois salvos. A palavra graça significa favor imerecido. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Enquanto isso, a reencarnação incentiva boas obras por interesse de uma reencarnação melhor, a ponto de Kardec deixar uma célebre frase: fora da caridade não existe salvação. E a Bíblia declara então que pela graça, pelo favor de Deus, é que nós somos salvos. Uma terceira observação é que a Bíblia afirma que o mal que há no mundo foi decorrência do pecado de Adão, que deu ocasião ao diabo. E o apóstolo Paulo, então, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, declara: por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ao contrário, a reencarnação culpa cada ser por pecados de uma suposta outra existência, da qual ninguém se lembra. E ainda nega a existência do diabo, que foi mencionado pelo Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo com o propósito de matar, roubar e destruir. E Jesus o chamou de pai da mentira. Capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, e versículo 44, estão as palavras de Jesus registradas: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E o apóstolo Paulo recomenda que tenhamos cuidado, cautela contra as astutas ciladas do diabo. Na sua carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante. Uma outra observação: a Bíblia declara que o espírito do homem é formado por Deus dentro do próprio homem. Está no livro de Zacarias, capítulo 2, 12, versículo 1, fala o Senhor que forma o espírito do homem dentro dele. E o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 9, ele faz um paralelo entre o pai físico e o pai espiritual. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, enquanto a Bíblia afirma que o espírito do homem é formado por Deus, ou criado por Deus dentro do próprio homem, a doutrina da reencarnação ensina que cada espírito já habitou muitos outros corpos e que não vem diretamente de Deus, ao contrário da Bíblia. Outra observação: a Bíblia afirma que Jesus Cristo foi o único homem que nasceu sem pecado e que jamais pecou.
Isso nós encontramos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e no versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E em 1 João, capítulo 3, e no versículo 5, vamos ler: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então Jesus era santo, inocente, imaculado. É o que diz o livro de Hebreus, capítulo 7 e versículo 26. Enquanto isso, a reencarnação nega a santidade de Cristo, como também nega a sua própria divindade, afirmando Kardec que devem se riscar da convicção da divindade de Cristo os milagres que ele realizou, porque na verdade esses milagres não existiram. Outra observação: a Bíblia afirma que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário fez expiação pelos pecados de todos os que nele creem. Então, através de Jesus Cristo, nós podemos obter o cancelamento de todos os nossos pecados. É o que nos aponta 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Versículo 12 do mesmo capítulo. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Enquanto isso, a reencarnação ensina que Jesus se sacrificou por si mesmo para se tornar um exemplo de resignação no sofrimento, e que a morte dele não teve qualquer mérito no sentido de expiar, de apagar nossos pecados. Mas uma observação: a Bíblia afirma que é preciso converter-se a Cristo para ser salvo. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, declara que em nenhum outro, fora de Jesus, a salvação, porque nenhum outro nome foi dado aos homens por meio do qual nós pudéssemos ser salvos. No livro de João, o Evangelho, capítulo 3, versículo 36, declara: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mais uma observação: a Bíblia afirma que ao homem é concedida uma única vez de viver nesta terra, ou uma única encarnação. Está no livro de Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Já a doutrina da reencarnação ensina que há inúmeras encarnações, tantas quantas, ensinou Allan Kardec, quantas
forem necessárias para tornar o espírito puro. Outra observação: a Bíblia afirma da urgência de se pregar o Evangelho da salvação em Cristo, porque não haverá outra oportunidade após a morte. No livro de Isaías 55, versículo 6, há uma recomendação nesse sentido: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa posição, enquanto está perto, indica a urgência que há nesse sentido de que a pessoa, através do Evangelho, possa aproveitar sua vida presente para receber Jesus e com ele a salvação. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 2, diz o apóstolo que este tempo que vivemos é o tempo indicado por Deus para a nossa salvação. Porque diz: ouvite em tempo aceitável, socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Enquanto isso, a reencarnação menospreza o Evangelho, admitindo que o homem pode voltar em muitas outras existências, e se não aproveitar nesta, poderá vir outra e muitas outras, procrastinando assim o dia em que a pessoa deva comparecer diante de Deus. E finalmente, a Bíblia afirma no texto áureo da Bíblia, é João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto isso, a reencarnação ensina que todos têm que sofrer e aceitar isso passivamente, e que não há vida eterna com Deus, mas uma interminável idas e vindas, para que finalmente o ser humano possa se tornar um espírito puro. Como se percebe então das comparações, nós vemos que essa doutrina da reencarnação não se ajusta à palavra de Deus, e mormente porque o cristão verdadeiro crê na ressurreição e na vida eterna. Então Jesus prometeu em João 5, 28 e 29, não vos admireis disto, porque vem o dia em que todos os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Fala-se então de ressurreição do corpo. E para o crente em Jesus, em João 5,24, está escrito: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, 3 bênçãos ele recebe. Primeira, tem a vida eterna. Segunda, não entrará em condenação. E terceira, passou da morte para a vida. Prezado ouvinte, aceite
o caminho indicado na Bíblia, Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim.